Continuando então, gente. Quem pode receber o pagamento, pessoal? Quem pode receber o pagamento? Aqui também nós temos um erro. Qual é o erro? O erro é achar que só o credor pode receber o pagamento. Na verdade, não é só o credor que pode receber o pagamento. Tecnicamente, o código, na verdade, aponta 3 pessoas que podem receber o pagamento. Quem são essas 3 pessoas? O credor, logicamente, o terceiro representante do credor e outros terceiros, né? Então, 3 pessoas que podem aí receber o pagamento. Essas 3 pessoas, pessoal, estão lá no artigo 308 do Código Civil. Essas 3 pessoas estão no artigo 308 do Código Civil. Quem são essas 3 pessoas, pessoal? Então, credor, terceiro representante do credor e outros terceiros. Vamos lá para o artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor. Então, a regra, em primeiro lugar, pessoal, é que o pagamento ele tem que ser feito ao credor. Essa é a primeira regra. Em primeiro lugar, o pagamento deve ser feito ao credor. Tá? Traduzindo isso, pessoal, a regra é que o pagamento feito ao credor sempre será válido. Pagamento feito ao credor sempre será válido, ou seja, vai ter aí efeito liberatório do devedor, ok? Essa é a regra. Mas nós temos duas situações, pessoal, duas situações em que o pagamento feito ao credor não vai ser válido. Então, veja, pessoal, que nessas duas situações, mesmo sendo o credor, ele não vai poder receber. Tá? Quais são essas duas situações? A primeira situação, pessoal, é o pagamento feito ao credor incapaz. Pagamento feito ao credor incapaz. Não é válido, pessoal. Por quê que pagamento feito ao credor incapaz não é válido? Por um motivo bem simples, gente. Vejam, como eu disse para vocês na aula passada, a natureza do pagamento é contratual, ou seja, se é contratual, é um negócio jurídico. E nós sabemos que para a celebração de um negócio jurídico, nós precisamos de capacidade de fato, né? Então, a pessoa, para elas, por si, celebrar um negócio sem representação, ela precisa ter capacidade de fato. E o que acontece, pessoal? Se, então, um negócio jurídico, contrato, precisa ter capacidade, e se pagamento tem natureza contratual, então, necessariamente, o credor precisa ter capacidade. Se ele não tem capacidade, tecnicamente, ele não pode receber. Então, um pagamento feito ao credor incapaz é inválido. E isso, pessoal, está lá no artigo 310. Olha lá o artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Tá? Então, vejo que nessa situação aqui, pessoal, nós temos, então, a regra, pagamento feito ao credor incapaz não é válido, a não ser que se prove que o pagamento se reverteu em benefício do credor. Então, olhem a seguinte situação, pessoal. O pai, ele deve alimentos para o filho, só que o filho é incapaz. Então, para quem que ele tem que pagar? Para a mãe, né? Então, o pai tem que pagar a pensão para a mãe, porque o filho é incapaz de receber. Mas vamos supor a seguinte situação. O pai foi lá pagar a pensão para a mãe e a mãe não estava em casa. E aí o pai, então, ele deixa o dinheiro com o filho. O que vai acontecer, pessoal? Esse pagamento ele vai ser válido? Tecnicamente, pessoal, a regra é que esse pagamento não é válido. Por quê? Artigo 310, pagamento feito ao credor incapaz é inválido. A não ser que o devedor prove que o pagamento se reverteu em benefício do credor. Tecnicamente, o que então o pai tem que provar? Que o menor pegou esse dinheiro e entregou para a mãe. Ou que o menor pegou esse dinheiro, foi lá no supermercado, que é uma criança muito responsável, foi lá no supermercado e pagou a conta do supermercado, ou pagou a conta de energia, ou pagou a conta de água.
ou foi lá na loja e comprou roupa para ele, ou comprou material de escola para ele. Então, veja, pessoal, são situações onde o pagamento da pensão se reverteu em benefício do menor. Agora, pessoal, vamos supor a outra situação. Então, nessa situação aí, se o pai conseguir provar, o pagamento vai ser válido. Agora, olha a outra situação. O menor pegou o dinheiro e ele é viciado em jogo eletrônico, por exemplo, Tibia, não sei qual que é o jogo eletrônico que está aí na evidência hoje, Free Fire, Tibia, Mu, sei lá, qualquer coisa desse estilo aí. E aí foi lá e torrou o dinheiro, pessoal, da pensão em jogo eletrônico. Na minha época, era fliperama, né? Agora não é mais. Antigamente era lan house também, né? Agora também não tem mais lan house. Então, veja, pessoal, ele torrou o dinheiro da pensão com o jogo. Nessa situação, se reverteu em benefício do menor? Não, não se reverteu. Então, nessa situação, quem paga mal, paga duas vezes. O pai vai ter que pagar a pensão de novo, porque o filho torrou o dinheiro da pensão com o jogo. Ok? Certo, pessoal? Essa é a primeira situação onde nós temos aí a exceção à regra, de que o pagamento não é válido se feito para o credor incapaz. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, então, pessoal, continuando a segunda situação de exceção, a segunda situação de exceção é a dessa outra aqui, que uma situação que a gente já viu, na verdade. Agora a gente vai ver mais especificamente, que está lá no artigo 312 do Código. Olha lá o que fala o artigo 312, pessoal. Aliás, antes da gente falar do artigo 312, eu vou desenhar a situação aqui para vocês, pessoal. Qual que é a situação aqui? Pagamento feito ao credor de crédito penhorado. Como é que funciona essa situação aqui, gente? Olha essa situação que vocês já viram, olha só. Nós temos o A, opa, preta, nós temos o B e nós temos o C, certo? O A, pessoal, aliás, o B, ele deve para o A. E o A deve para o C. Então, o que aconteceu, pessoal? O C cobrou o A e o A não efetuou o pagamento. Então, o C cobrou o A e o A não efetuou o pagamento. Então, o que o C fez? O C entrou com uma ação contra o A. Né? E aí, nessa ação, pessoal, o juiz penhorou o crédito que o A tinha com o B. E, então, ele notificou o B. E falou, ó, B, o oficial de justiça foi lá no B e falou, B, o crédito que você tem com o E, o débito que você tem com o A, está penhorado. Tá? O que significa isso, pessoal? Significa dizer o seguinte, que agora o B não pode mais pagar o A. O B agora, pessoal, ele vai ter que depositar esse dinheiro no processo. O B agora vai ter que depositar esse dinheiro no processo. Então, por isso, pessoal, que o artigo 312 vai trazer essa seguinte exceção: pagamento feito ao credor de crédito hipotecário, de crédito penhorado, não é válido. Por quê? Porque existe uma penhora e agora, a partir dessa penhora, pessoal, o B não pode mais pagar o A, ele tem que depositar o preço, ele tem que depositar a prestação que ele deve no processo. E é exatamente isso, pessoal, que o artigo 312 está falando para nós. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra eles, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Ou seja, pessoal, o devedor, uma vez penhorado o crédito, o devedor,
tem que depositar o pagamento no processo, tá? Ele tem que depositar o pagamento no processo. Ele não pode mais pagar o credor. Se ele paga o credor, pessoal, quem paga mal paga 2 vezes. E olha que isso aí está escrito lá no próprio artigo. No 312 está falando que ele vai ter que pagar de novo. Quem paga mal paga 2 vezes. Certo, pessoal? Então, pagamento de crédito penhorado tem que ser feito mediante depósito no processo. Certo, gente? Dúvidas? Ok? Beleza, pessoal. Salvante essas 2 exceções, então, o pagamento feito ao credor, ele é sempre válido, né? Sem problema nenhum. Agora nós vamos para outra situação, pessoal, que é o pagamento feito para terceiros, né? Como a gente viu lá em cima, existem 2 tipos de terceiros, o terceiro representante e o terceiro não representante, né? Primeiro nós vamos ver o pagamento feito ao terceiro representante. Quem que é o representante? Pessoal, o que é representante? O representante é uma coisa que vocês já estudaram lá no segundo semestre, né? Quando vocês viram lá negócio jurídico. Né? Vocês viram, pessoal, que representante é todo aquele que age em nome do representado. No nosso caso aqui, age em nome do credor. Né? Então, o representante aqui, pessoal, é aquela pessoa que representa o credor no recebimento do crédito. Né? É um terceiro porque ele não é o credor. Então, se ele não é o credor, ele é terceiro. Né? E aí, pessoal, existem 3 tipos de representação. Nós temos a representação legal, que é aquela nomeada pela lei, né? Exemplo, os pais, os tutores e os curadores. Né? Os pais são representantes legais. Nós temos a representação judicial, que é aquela nomeada pelo juiz. Exemplo aí, inventariante, o depositário e o síndico da massa falida, né? São 3 hipóteses aí de representação judicial. E, por fim, a representação convencional. Tudo isso aqui vocês já estudaram lá no segundo semestre, tá? Só estou relembrando. Convencional, que é a manifestação de vontade, pessoal, representação pela manifestação de vontade. Aqui na convencional, pessoal, nós podemos dizer que existem 2 formas dela se manifestar. A representação convencional, então, ela pode se manifestar de 2 formas. Ela pode ser expressa. Ela pode ser expressa quando feita por contrato, um contrato aí chamado contrato de mandato, que vocês vão estudar lá no 5º semestre, que vocês popularmente conhecem como procuração. Tá? Toda procuração, então, na verdade, pessoal, ela é baseada num contrato de mandato, tá? E esse contrato, pessoal, ele precisa ter poderes especiais para receber e dar quitação, tá? Se não tiver esses poderes especiais para receber e dar quitação, o representante não pode receber, tá? Você não pode pagar para o representante porque ele não tem poder para receber, ok? Então, a procuração, pessoal, para autorizar o recebimento, precisa ter esse poder especial aí de receber e dar quitação. Certo, pessoal? Ok? Então, representação expressa é aquela feita por procuração, ou que a gente chama de contrato de mandato. Aí tem que ter poderes especiais para receber e dar quitação. Tá? Mas, ao lado da representação expressa, que é a regra, que é o ideal, pessoal, nós temos também a representação tácita. E a representação tácita, pessoal, está lá no artigo 311 do Código. O que é a representação tácita, pessoal? É aquela situação onde um terceiro se apresenta ao devedor com o título de quitação. Ele não tem procuração, mas ele tem o instrumento da quitação. Por exemplo, você compra o gás, certo? Você compra o gás, ou você compra em tempos de coronga, né? Você compra lá comida pelo delivery, né? Sem ser pelo iFood, porque o iFood já houve o pagamento pelo cartão. Mas você compra pelo delivery, pessoal. Então, o que acontece?
quem vai te entregar a comida não é o credor, é um funcionário dele, correto? E aí o cara vai lá, te entrega a comida ou te entrega o gás e aí ele te cobra. E aí você fala para ele, ok, onde está a sua procuração com poderes especiais para receber e dar quitação? Ele vai olhar para sua cara e vai te mandar lá para, né? Vai mandar você caçar coquinho, sei lá, para onde que ele vai te mandar. E vai levar comida ou o gás embora. Ele não vai entregar, né? Por quê, pessoal? Porque não tem procuração. O que ele tem é um instrumento de quitação, seja o recibinho lá, ou seja até mesmo a maquininha de cartão. Então, veja, pessoal, que nessa situação nós podemos dizer que esse caboclo aí, ele é o representante tácito do credor. Certo? Ok, pessoal? E aí, isso aí está lá no artigo 311 do Código. Olhem lá o artigo 311 do Código. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Então, veja, pessoal, que tecnicamente a regra é a seguinte: se o cara que está lá te entregando aquele produto que você comprou pelo telefone, seja comida, seja o gás ou qualquer outra coisa, e ele está lá com o instrumento de quitação ou está com a maquininha de cartão, você vai presumir que ele é o representante do credor, certo? A não ser que o credor fale lá que não é para você pagar, que é para você depositar, que é para você tomar uma outra atitude que não entregar o dinheiro para o entregador, ok? Do contrário, pessoal, esse entregador é o representante tácito do credor. Dúvidas? Ok, gente? Beleza? Beleza, então, gente. Continuando. Salvante, então, isso daí, pessoal, o que nós temos em relação ao pagamento feito a terceiro, quando esse terceiro não é o representante do credor, pessoal, a regra é que esse pagamento não é válido, tá? Quando o pagamento é feito a pessoa que não é o representante do credor, esse pagamento, em regra, não é válido, tá? Essa é a regra, mas essa regra ela tem 3 exceções. E essas exceções, pessoal, estão em 2 artigos. O primeiro artigo é o artigo 308, que a gente já leu e nós vamos continuar a leitura dele lá. Então, olhem lá. Primeira exceção aqui, ó. O pagamento deve ser feito ao credor, primeira hipótese, ou quem o represente, segunda hipótese, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto se reverter em seu proveito, tá? Aqui, pessoal, significa pagamento a terceiro não representante. E aqui nós temos 2 exceções. Então, a regra é pagamento feito a terceiro não representante não é válido, né? Aqui, nessa partezinha final, nós temos 2 exceções a essa regra, salvo ou sob pena de só valer depois de, primeiro, ratificado e, segundo, se provar que se reverteu em seu proveito. Então, vamos lá. Exceções. Primeira exceção. O pagamento se reverteu em proveito do credor. Vamos voltar ao nosso exemplo lá do pagamento da pensão. O pai vai lá pagar a pensão, a mãe não está, a mãe da criança não está, mas está a sogra, né? Isso se o cara foi casado, né? Está lá a sogra, pessoal. Primeiro que é sogra, tá? Não é ex-sogra. Não existe ex-sogra. A sogra é para sempre. Você perde a mulher, você perde seus bens no divórcio, você perde tudo. Mas a sogra é o seu patrimônio eterno, vai ficar com você para sempre, aquela bruxa lá, né? Mas veja, pessoal, que acontece? Você faz o pagamento para a sogra. Veja, a sogra ela é a representante da criança? Não, não é. Ela é a avó da criança, mas não é a representante da criança. Então, veja, pessoal, que nessa situação aí, tecnicamente, o pagamento feito para a sogra não é válido, porque ela não é representante, não é nem credora, nem representante da criança. Mas o que acontece, pessoal? Essa sogra aí, ela é exceção, excepcionalmente, é uma sogra muito boazinha. É uma sogra consciente. Então, o que ela faz? Ela pega esse dinheiro, paga a conta de energia, de água da casa,
Ela paga a conta do supermercado, ou ela pega o neto e vai lá na loja e compra roupa para o neto, que o neto está precisando agora porque esfriou, né? Está frio, precisa de blusa porque ele cresceu. Então ele foi lá, pegou o dinheiro e foi lá comprar roupa para a criança, ou comprou material escolar que essa criança está precisando e tal. Nessa situação, se o pai provar que a sogra pegou esse dinheiro e reverteu esse dinheiro para o benefício da criança, então esse pagamento vai ser válido, tá? Então essa é a primeira exceção. A segunda exceção, pessoal. Agora, não, antes da gente ir para a segunda exceção. A sogra, agora a outra situação é, a sogra pega esse dinheiro, em vez dela comprar as coisas para a criança, ela vai lá e gasta o dinheiro no salão de beleza para ficar menos feia. Né? Uma coisa que é meio impossível, né? Mas às vezes ela tenta. E ela torra o dinheiro da pensão no salão, pessoal. Vejam, nessa situação aí, o pagamento vai ser válido? Não, não vai ser válido. Tá? Por quê? Porque ela não reverteu o pagamento em benefício do menor. Se bem que se ela ficar menos feia, ela não vai assustar a criança, né? Mas não é benefício do menor, não é o benefício do credor, então por isso o pagamento não vai ser válido. Ok, gente? Beleza? Bom, em segundo lugar, a segunda exceção, que está aí nesse artigo 308 ainda, é a ratificação do pagamento pelo credor. Traduzindo isso, pessoal, o devedor vai lá, deixa o dinheiro com a sogra e avisa a mãe da criança, ó, deixei lá a pensão com a rabugenta da sua mãe, tá? Ou com a bruxa da sua mãe. E aí a mãe da criança vai xingar, mas vai confirmar o pagamento, né? Fala, beleza, já recebi aqui dela. Nessa situação, pessoal, o pagamento é válido? Sim, é válido. E vejam, pessoal, que pelo esse exemplo que eu dei para vocês, essa ratificação pode ser até mesmo por mensagem no celular, tá? Hoje é plenamente admissível mensagem no celular como prova, né? Tá aí o Moro e o Bolsonaro, né, como maiores exemplos disso hoje, né? Mensagens que estão aí sendo usadas como prova um contra o outro aí, né? Mas é isso. Certo, pessoal? Então, essas são as duas situações aí do artigo 308. A primeira situação, aproveitamento do pagamento pelo credor, né? Tem que provar, então, que o credor, que o pagamento se reverteu em proveito do credor. E a segunda seção do artigo 308, a ratificação do pagamento pelo credor. Tá? Então, a mãe da criança vai lá e confirma que recebeu o pagamento da sogra, né? Certo, gente? Dúvidas? A terceira situação, pessoal, é a situação que nós chamamos de pagamento feito para o credor Bruna Surfistinha. Credor Bruna Surfistinha. O que é o credor Bruna Surfistinha, pessoal? É o pagamento realizado ao credor putativo, tá? Credor putativo. O credor aparente. Credor aparente. Credor putativo, pessoal, significa credor aparente. É aquele credor que parece que é credor, mas não é. Ele não é credor. Ele parece ser, mas não é. Tá? Por isso nós chamamos ele de credor putativo. Essa expressão, pessoal, putativo, é sempre sinônimo de aparente. Então nós temos lá legítima defesa putativa, é legítima defesa aparente. Casamento putativo é o casamento aparente, né? Então, sempre que nós tivermos, então, pagamento ao credor putativo, esse pagamento é válido. Isso está lá no artigo 309, pessoal, do código que a gente vai ver. Ele vai ser válido desde que realizado de boa fé. Já vou dar o exemplo para vocês de quando que isso acontece. Vamos lá no artigo 309. Pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era o credor. Como é que isso funciona, pessoal? Olhem a seguinte situação. Você era acostumado a efetuar o pagamento para o cobrador de uma determinada loja que você fazia compras. E esse cobrador foi demitido. E aí ele não devolve as contas, ele sabe que você deve, ele não devolve ou não devolve os recibos de pagamento tal para o empregador, e ele sai recebendo dos devedores desse empregador. E aí você, de boa fé, não sabendo que ele foi demitido, paga para ele. Nessa situação, pessoal, esse pagamento vai ser válido? Sim. Por quê? Porque, a princípio, você achou que aquela pessoa ainda era representante do credor. Então, nessa situação, nós vamos ter
é a validade do pagamento, porque vai configurar exatamente essa situação de credor putativo aí, né? Então, o pagamento feito nessa situação aí vai ser plenamente válido. Aí o credor que se vire, o verdadeiro credor que se vire com aquela pessoa que recebeu. Não? Podemos continuar? Então é isso, pessoal. Enfim, tirando essas 3 exceções aqui, pagamento feito a terceiro não representante é inválido, tá? Pagamento feito a terceiro não representante, ele é inválido. Não produz efeito liberatório. Traduzindo, quem paga mal, paga 2 vezes. Ok, gente? Dúvidas? Beleza, então. Vamos para as condições objetivas do pagamento agora. Condições objetivas. As condições objetivas, pessoal, são 3. 3 condições objetivas. Objeto do pagamento, lugar do pagamento e tempo do pagamento. O estudo do objeto do pagamento, propriamente dito, pessoal, eu acabo dividindo ele em 3 tópicos, tá? Objeto do pagamento, prova do pagamento e presunção do pagamento. Tudo eles, pessoal, se refere ao objeto do pagamento, tá? Só que eu acabo dividindo aqui para facilitar um pouco a compreensão do estudo, para fins didáticos, vamos dizer assim, tá? Então, nós vamos estudar agora, então, o primeiro elemento objetivo, a primeira condição objetiva do pagamento, que é o objeto do pagamento. O que é o objeto do pagamento, pessoal? O objeto do pagamento está lá no artigo 313 do Código, que, na verdade, nós já estudamos. O artigo 313, que, inclusive, caiu na prova de vocês. Né? Artigo 313, cumprimento exato da prestação obrigada. O objeto do pagamento direto, pessoal, sempre será o cumprimento exato dos termos da obrigação. Cumprimento exato da prestação obrigada. E o 313, pessoal, é aquele artigo que traz aquele princípio que vocês viram, chamado o princípio aliud pro alio invite creditores solvi non potesti. Né? Ou seja, pessoal, o devedor é obrigado a cumprir exatamente os termos da prestação, nem mais, nem menos. E aí, pessoal, é aquela regrinha que nós já estudamos. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa, e o devedor não é obrigado a entregar prestação diversa, ainda que menos valiosa. E isso está lá no artigo 313, que nós já vimos. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E, no sentido oposto, o devedor não é obrigado a entregar prestação diversa da que é devida, ainda que menos valiosa. Né? Certo, pessoal? Só que esse princípio tem uma exceção, que é a dação em pagamento, né? Que a gente vai estudar mais para frente um pouquinho. Só que aí, pessoal, configurada essa exceção da dação em pagamento, nós não vamos ter mais pagamento direto. Nós vamos ter pagamento indireto, tá, pessoal? Nós vamos ter pagamento indireto. Certo, gente? Ok? Alguma dúvida? Dito isso, vamos para os casos específicos. Primeiro caso, primeira situação específica que nós temos que considerar aqui, pessoal, é o artigo 314. Olhem lá. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Significa dizer o seguinte, pessoal, ainda que a nossa obrigação seja divisível, o pagamento parcelado só se admite se estiver possível ou previsto na obrigação. Pagamento em prestações
só é admissível se estiver previsto na obrigação. Se não estiver previsto na obrigação, pessoal, o pagamento deve ser em uma só parcela. Ok, pessoal? Beleza? Certo? Continuando então aqui, pessoal. Outro detalhe que nós temos que observar aqui é o artigo 315 do Código. Esse artigo aqui é bastante importante, gente. Vamos dar uma olhadinha nele. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Pessoal, esse artigo aqui, ele tem uma importância muito grande. As dívidas em dinheiro, pessoal, devem ser pagas em moeda, devem ser estipuladas e pagas em moeda corrente. Por que desse artigo, pessoal? Esse artigo aqui, ele tem como resultado uma situação que nós vivemos no final da década de 90. Muitos de vocês ainda nem eram nascidos, não sei. Às vezes eram, mas eram bem novinhos, não vão lembrar. Mas, pessoal, o que aconteceu? Eu vim para cá em 1994, estava começando a vigorar o Plano Real, o dólar estável, 1 por 1. Cara, descobri o Paraguai, né? A gente ia para o Paraguai quase todo final de semana, era uma maravilha, né? A gente comprava tudo no Paraguai. Meu segundo computador, eu tive meu primeiro computador em 1990, era 1992, era um 286. Em 95 eu comprei meu segundo computador, lá no Paraguai, um 486. Depois, no ano seguinte, a gente trocou por um Pentium e aí foi evoluindo o computador. Mas a gente só comprava isso aí lá no Paraguai, porque aqui no Brasil era muito caro. Também eu lembro que eu comprei meu Super Nintendo lá no Paraguai também. Nossa, meu Super Nintendo. Então, veja, pessoal, que a gente comprava muita coisa no Paraguai porque o dólar era barato. E por causa disso, pessoal, por causa dessa estabilidade que o dólar tinha aqui no Brasil, depois do Plano Real, a maioria dos contratos naquela época foram estipulados em dólar ou foi colocado atualização monetária pelo dólar. E aí o que aconteceu, pessoal? Finalzinho de 1997 e 98, principalmente, estourou a primeira grande crise do mercado globalizado. E aí, pessoal, o dólar disparou. Mas disparou assim brutal, tipo, saiu de 90 centavos, R$1, e foi para 2, 2,15, 2,50. E tipo, o cara dormiu devendo $100, acordou, R$100, melhor dizendo, e acordou aí devendo 250, R$300. Isso eu estou falando uma proporção pequena, né? Mas coloca aí contratos grandes. Então você imagina, né, o tamanho da proporção da quebra que o negócio deu, né? E aí, pessoal, surgiu uma série de problemas, muitas ações, muita gente falindo por causa disso, muita gente quebrando, muitas dívidas sem pagamento, porque a pessoa não tinha como pagar, né? E isso trouxe uma série de consequências, pessoal. Uma das consequências foi a edição da Lei Federal 10.192 de 2001. E lá no artigo 1º dessa lei, pessoal, fala exatamente isso, é proibido fixar contrato em moeda estrangeira, tá? E aí veio 2002, pessoal, o Código 2002, no artigo 315, repetiu essa regra. Tá? Então, hoje, não podemos ter contratos estipulados em moeda estrangeira. Tá? Ok, pessoal? Beleza? Outro ponto importante que a gente tem que considerar aqui, que também é decorrente dessa crise aí, é o artigo 316, que traz para nós regra de correção monetária. Aí, ó, artigo 316 é lícito convencionar aumento progressivo de prestações sucessivas. O que significa isso, pessoal? Significa que os contratos de longa duração podem estabelecer uma coisa chamada de cláusula de escala móvel. O que é essa cláusula de escala móvel, pessoal? Nada mais é do que o aumento progressivo de prestações. A isso nós também podemos dar o nome de atualização monetária do contrato ou da prestação.
E aí, pessoal, de acordo com o artigo 2º dessa Lei Federal 10.192 aí, deve ser feito por índices oficiais e com periodicidade mínima de 1 ano, tá? Então, pelo menos 1 ano. Isso aqui é muito comum, pessoal, na locação de imóveis. Né? Locação de imóveis, pessoal, uma vez por ano tem um reajuste pelos índices de inflação oficiais, tá? IGPM, INPC, IPCA, índices da construção civil, índices do mercado imobiliário, tem vários índices aí de correção. Não pode ser utilizado o dólar, tá? Não pode ser utilizado o dólar, variação monetária de dólar, ou do ouro, ou do salário mínimo para isso aqui, tá, pessoal? Não pode, tá? Tem que ser índices oficiais que medem a inflação, tá? Ok? Certo, gente? Dúvidas? Outro artigo interessante, pessoal, é o artigo 317, que instituiu aqui no Brasil, o que materializou na lei, um instituto, pessoal, da teoria da imprevisão, que também é uma consequência da crise que nós tivemos em 98. Porque o que aconteceu? Por causa desse fato imprevisível aí da crise no mercado globalizado, pessoal, muitos contratos se tornaram desproporcionais financeiramente falando. Como eu disse para vocês, o cara dormiu devendo 2 prestações do carro, acordou devendo 10, ou o valor correspondente a 10 prestações. Então, veja, pessoal, que isso trouxe um desequilíbrio no contrato, o que fez surgir uma teoria chamada teoria de imprevisão, que já existia aí no mundo e que foi trazida para o Brasil e que ganhou muita aplicação em 1998. Tá? Essa teoria da imprevisão, pessoal, vocês vão estudar ela especificamente no 4º semestre, é a última matéria do nosso 4º semestre. Tá? Ela tem aí uma série de requisitos. Tá? Ao meu ponto de vista, o Coronga não configura teoria da imprevisão, porque não provoca dos requisitos da teoria da imprevisão, apesar de autorizar a revisão de contratos, tá, em algumas situações bem específicas. Inclusive, vou postar até uma dica sobre isso daí essa semana. Tá? Mas, vejam que o conceito da teoria da imprevisão é esse daqui, ó, que vocês vão estudar lá no 4º semestre. Possibilidade de se rever obrigação diante de fatos imprevisíveis no momento da celebração e que provocam a alteração das bases econômicas do contrato e geram onerosidade excessiva. Tá? Por que em regra, pessoal, o Corona não configura a teoria da imprevisão? Por causa disso aqui, ó. Não provoca alteração da base econômica do contrato, nem gera onerosidade excessiva. Tá? A prestação continua a mesma. O que acontece é que a pessoa diminuiu a sua renda por causa do corona. Né? Então, a gente pode alterar, pode ter uma revisão do contrato aí, mas não com base na teoria da imprevisão. Tá? Porque eu estou falando isso porque me perguntaram na outra sala, por isso que eu já estou adiantando aqui. Tá? Mas, pessoal, eu estou vendo aí uma série de decisões aí um pouco equivocadas sobre isso daí, né, em relação a isso, ao meu ponto de vista, aí, um pouquinho equivocadas, né, mas, né, acontece, né, a gente tem aí decisão para tudo quanto é gosto e jeito, né, mas beleza, gente. Então, não se preocupem em entender muito bem o que é a teoria da imprevisão agora, tá, porque nós vamos estudar ela especificamente no 4º semestre, tá, só se preocupem em saber agora esse conceitinho básico que eu acabei de colocar para vocês aí, ok? Certo, gente? Dúvidas? Beleza. Estamos terminando a aula, pessoal. Faltam mais 2 artigos para a gente terminar. Primeiro, artigo 318. O artigo 318, pessoal, deixa bem claro que o descumprimento dessa regra aqui gera nulidade absoluta. Tá? O descumprimento disso aqui
gera nulidade absoluta. Olhem lá o artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, exceto os casos previstos na legislação. Tá? Aí, pessoal, então nós temos aqui a regra de que configurar, estabelecer contratos em moeda estrangeira ou estipular atualização monetária em moeda estrangeira ou ouro pode não, gera nulidade absoluta da cláusula, tá, pessoal? Só tem uma situação que a gente tem que tomar um cuidado aqui, pessoal. Eu posso fixar o valor do contrato com base em valores do mercado financeiro? Mercado de valores. Eu posso, pessoal, fixar a cotação de um determinado produto de acordo com o mercado de valores? Pessoal, para vocês responderem essa pergunta, é só vocês lembrarem da nossa região aqui de Dourados. Nós somos produtores de soja, né? E a maioria dos contratos de soja fixam a cotação, fixam o valor do contrato de acordo com a cotação da soja de um determinado dia. A soja ela tem cotação variável, né? Através do mercado de valores. Então, eu posso estabelecer, por exemplo, o preço da saca de soja de acordo com a data da entrega. O preço da saca de soja será aquele fixado na data da entrega, de acordo com o mercado de valores. Pode ter esse tipo de cláusula, pessoal? É possível? Sim, extremamente possível, pessoal. E, na verdade, é a prática, é a regra nesse tipo de contrato. Então, eu fixar de acordo com a cotação na data da entrega, por exemplo, ou na data da celebração do contrato, ou na data do pagamento. Então, é assim com a soja, é assim com a saca de milho, é assim com a saca de feijão, é assim com a saca de café, tá? É assim com a arroba do boi gordo, tá? Então, é possível esse tipo de fixação de preço, tá, pessoal? Não há problema em relação a isso daí, ok? Beleza? Dúvidas? E para a gente encerrar, pessoal, o artigo 326. Esse artigo aqui, pessoal, não tem tanta aplicabilidade prática para nós, porque a maioria dos contratos no Brasil usa padrão métrico. E o padrão métrico, pessoal, ele é exato. Ele não tem variação, né? Agora, pessoal, pode ocorrer de algumas medidas serem variáveis, né? Unidades de medidas variáveis. Então, existem algumas unidades de medidas, pessoal, que são variáveis. Por exemplo, o alqueire. O alqueire, pessoal, é uma unidade de medida variável. E hoje, na verdade, no Brasil, eu acho que é praticamente a única unidade de medida variável que existe. Eu não sei se tem alguma outra unidade de medida variável aqui no Brasil. Eu creio que não, né? Eu não sei. Mas eu acho que não tem nenhuma outra unidade de medida variável aqui no Brasil hoje. Não tenho certeza, mas o alqueire é uma unidade que é muito comum e que é variável, né? E como é que fica a situação do contrato nessa hipótese, pessoal? Então vamos supor o seguinte: eu tenho lá um contrato de compra e venda de uma terra, de um imóvel rural, e eu coloco lá que esse imóvel rural tem 10 alqueires. Como que eu vou saber qual o alqueire que está se referindo, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, o alqueire, eu tenho ele varia de acordo com a região do Brasil. Então, nós temos em São Paulo, nós temos o alqueire paulista, que é uma medida. Nós temos o alqueire mineiro, que é outra medida. Nós temos o alqueire gaúcho, que é outra medida. Nós temos o alqueire nordestino, que é outra medida. Nós temos o alqueire amazônico, que é outra medida. Então, assim, pessoal, o valor do alqueire varia de acordo com a região do Brasil, né? O que é certo, o que não varia é o hectare. O hectare é a mesma medida no Brasil inteiro, porque é um padrão métrico, né? Agora, o alqueire não. O alqueire vai variar a quantidade de hectares de acordo com a região do Brasil.
E aí, como é que a gente faz para saber, pessoal, se o meu contrato não fixar qual alqueire ele está se referindo? Eu só falo assim, 10 alqueires. Qual vai ser o alqueire? E é bem comum esse tipo de situação. Ixi, então vocês escutaram toda a conversa. Esqueci de desativar o microfone. Mas vamos lá, pessoal. Então, vejo que nessa situação eu preciso especificar qual é o alqueire do meu, qual é o tipo de alqueire que nós temos. Só que o que acontece, pessoal? Na prática, não se especifica. Né? Na prática, os contratos simplesmente colocam lá 10 alqueires e não fala qual o alqueire que é. Se é o paulista, se é o gaúcho, se é o nordestino, então não fala. Nessa situação, pessoal, eu vou aplicar o artigo 326 do Código. Olhem lá o artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Ou seja, pessoal, significa dizer o seguinte: se eu não especificar no meu contrato qual o alqueire que eu estou me referindo, eu vou considerar o alqueire do lugar do imóvel. Então, por exemplo, pessoal, se eu estou comprando uma área lá em São Paulo, eu vou considerar o alqueire paulista. Se eu comprar a área lá no Rio Grande do Sul, eu vou considerar o alqueire gaúcho. Se eu comprar uma área lá no Nordeste, eu vou considerar o alqueire nordestino. Se eu comprar uma área lá no Norte, eu vou considerar uma área como alqueire amazônico. E se eu comprar uma área aqui no Mato Grosso do Sul, qual alqueire eu vou considerar? Não tem do MS. Mato Grosso do Sul não tem alqueire específico, tá, gente? Basicamente, na verdade, só são esses alqueires que eu falei para vocês aí, tá? Paulista, mineiro, gaúcho, nordestino e amazônico, tá? Os outros não existem, os outros estados não existem. Nós adotamos o alqueire paulista, tá? Nós adotamos o alqueire paulista porque existe aí uma certa vinculação aqui, na época, né, desde lá de 1934, do sul do estado do Mato Grosso, na época, com o estado de São Paulo. Por isso que nós aplicamos o alqueire paulista, tá? E o Mato Grosso, ele aplica o alqueire amazônico. Por quê? Porque ele sempre teve a vinculação com o norte do Brasil. Ok, pessoal? Então, é isso. Então, nós tivemos um contrato aqui na nossa região, sem especificar qual alqueire está se referindo, então nós vamos ter aí a fixação do alqueire paulista.